Olá, essa gravação que você vai assistir agora é do encontro que aconteceu no dia 13 de julho de 2022. Nele nós conversamos a respeito da sessão 6 do capítulo 22 do livro-texto, que se chama A Luz do Relacionamento Santo. Falamos bastante sobre essa sessão e também falamos sobre qual é a origem do medo, não é? Esperamos que seja útil para você. Se for, por favor, ajude a gente a divulgar essa mensagem, dando um like, se inscrevendo no canal, fazendo um comentário. Tudo isso ajuda muito. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gente, super obrigada por vocês estarem aqui. Essa troca é extremamente importante para a gente. Tem vários recadinhos, às vezes lá no YouTube, às vezes, sabe, particular para mim, como é gostoso quando todo mundo troca, né? Então, assim, tem um monte de gente falando gratidão para todos, ok? Para todo mundo, tá? Bom, eu conversei um pouquinho com a Edna, eu sei que a Edna já conseguiu ler aquilo que a gente separou para conversar hoje. Então, ela, não sei se ela separou, se separou alguma coisa, Edna, ou quem mais conseguiu ler e separar, ou ainda também nós vamos continuar conversando sobre outras coisas, se vocês também, né, acharem mais legal, tá bom? Podem, diga, Maria Edna. Amélia, Fala, meu amor. eu li, né? Mas Uhum. o meu questionamento dessas 2 semanas é o seguinte, eu vou contar aqui brevemente, tá? Eu ia num lugar e que o livro lá, né, que eles seguiam, era uma coisa assim sagrada. Então eles falavam assim que a gente nunca tinha que colocar ele na altura do olho, que sempre tinha que ser acima da altura do olho, nunca colocar no chão, nunca colocar em cima de uma cadeira. E eu achei aquilo tão ridículo, tão bobo, e eu saí desse lugar, né? Ah, tá. E esses dias eu estava lendo o livrão e coloquei ele aqui no meu sofá e tal, e fui para lá. Daqui a pouco eu olhei o livro em cima do sofá e falei, nossa, né? Ele está em cima do sofá, não é legal. Aí me deu aquela sacada. Eu falei, gente, que ser é esse que vive dentro de mim? Que a hora que eu estou num lugar e falam que isso é sagrado, eu acho isso uma bobagem. E a hora que eu estou num lugar que fala que isso é uma bobagem, porque o livro fala que a hora que ele cumprir a sua função, você tem que até jogar ele fora, tá dando esse valor sagrado para ele. Aí eu falei, nossa, é o ego, né, que está ali só questionando, só, né, ele não vem para agregar nada. E aí a minha questão é essa, Maria Amélia, que ser é esse que vive dentro de mim, que eu permito, que eu sei que não é legal, que eu sei que ele está no lugar errado, e permito, e está aqui todo dia, e eu alimentando ele. Então, esse é o meu questionamento, né? Por que eu ainda permito que isso aconteça, sabendo que tem um caminho muito melhor? Ah, Né? E é esse o meu questionamento, que eu estou lutando todo dia, né? Luto, mas eu sou muito bem-humorada com isso. Eu não sei se de repente até isso, porque quando eu começo a questionar muito, eu falo, ai, largue para lá. Cristo também manda largar. Então, mas que hora que a gente vai, sabe, pôr os dois pezinhos no chão e vamos lá, agora vamos lutar com isso. Lutar não é o termo, né? Mas sim. perdoar isso efetivamente, né? Obrigada, Maribel. Ai, gente, mas eu acho isso essencial para a gente conversar, sabe, Edna? Essencial. Hoje ainda eu estava conversando com uma garota e falando para ela que ela falou assim, ah, mas é que, na verdade, eu estudo há, não lembro quantos anos tal, né? Ah, eu estudo há tantos anos, não sei o quê, e aí me dá uma coisa horrível, porque eu ainda escolho ego e tal, né? Então, assim, aí eu brinquei com ela, então, e eu estudo há 24 anos, né? O que que eu vou fazer? Entendeu? Que escolho o ego ainda. E por que que a gente fala que escolhe o ego ainda? Né? Porque se a gente escolher só o Espírito Santo, né? Então, isso é para responder, né, ao questionamento ali, porque assim, ó, se a gente escolher só o Espírito Santo, o que nós vamos fazer um dia, a gente vai entrar num estado da mente e que já dispensa o mundo, sabe? Olha para ele completamente cheio de misérias, porque é isso, né? Um mundo absolutamente cheio de misérias, mas ele não vai significar nada. Só que dentro do mundo que não significa nada, nós também vamos ter que assumir que nós somos só uma ideia. E isso não é nada fácil para ninguém.
não é para ninguém, ok? Deixar a pensar que, então a gente não é esse ser especial que a gente pensa que é. Ah, não, né? Eu acho que eu já contei aqui para vocês que eu tenho uma aluna que é daqui da minha região, que ela fala assim, quer dizer que se eu for perdoando, 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 então eu vou sumir? Eu falei, é. Ah, não. Então eu vou deixar algumas coisas aqui no cantinho. Não vou, não. Entendeu? Não vou. Então, e esse é a mesma coisa. E que assim, a gente pode ficar perguntando para a gente, mas por que que eu não aceito, por que que eu não escolho só o Espírito Santo né, para fazer? Porque eu penso que isso aqui é vida, ok? Eu chamo essa existência de vida. Eu chamo isso de ser, assim, ainda tem uma confusão, igualzinho você falou agora, né? Igualzinho as meninas estavam falando antes, que a gente confunde, a gente tem uma memória, né, que carrega, assim, que Deus fez o mundo, que nós estamos aqui porque Ele pôs, porque a gente tem que estar aqui porque as lições são aprendidas, e etc. Então, toda essa confusão, né, ela vem e carrega, por exemplo, né, a imagem do Jesus histórico que faz as coisas aqui ou deixa de fazer, e etc. Então, por isso, né, mas o que está escondido por trás dessas memórias todas e que a gente considera isso daqui a nossa vida, nossa existência, se a gente não estiver aqui, a gente vai sumir ou, né, ou morrer, não é? Então, a gente ou morre ou some. Então, por isso que a gente não escolhe só o Espírito Santo. Mas, é assim, se a gente pegar isso, esse raciocínio e falar, bom, então eu sou uma porcaria, né? Então eu vou pegar um chicotinho com, sei lá, com uma lâmina na ponta e tcheco, 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 né? E aí, olha só que porcaria que eu sou, pois eu não escolho só o Espírito Santo. E aí perdemos o rumo, não é? Perdemos o ensinamento do curso, que é, pô, pega tudo isso, você tá vendo? Você tá vendo? Então, ó, se põe no lugar de aprendiz, dá risada de você, porque quando a gente ri, quando a gente brinca com essas coisas, né, a gente aprende mais depressa, ok? Por quê? Porque a culpa, ela é a barreira do nosso ensinamento, certo? Então, quando a gente ri, a gente leva isso menos a sério, a gente perdoa mais fácil, e aí a gente está mais próxima do Espírito Santo de novo. Então, esse serzinho aí que você detecta, Edna, é o serzinho de todos nós aqui, né? Não adianta, talvez eu seja a mais antiga estudante, né, comparada aqui com vocês, certo? Talvez eu seja, então, igualzinho. É que com o nosso estudo, a gente vai ficando com mais prática, a gente vai ficando como fala, mais atenta, né? E vai pegando essas armadilhas, sabe, mais depressa, vai saindo delas mais depressa, vai deixando o ego de lado mais depressa, e, ao mesmo tempo, nós vamos confiando um pouquinho mais no Espírito Santo, não é? A gente vai confiando. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. E aí, então, a gente vai escolhendo cada vez mais, né? E esse serzinho aí que você detectou vai demorando mais para aparecer ou vai ficando quieto, sabe, na dele, assim, não é? Tudo bem com isso? Tudo bem com isso, Edna? Tudo bem com todo mundo? Ó, então tá bom. Deixa eu ver Sempre, aqui. Maria Amélia, obrigada, viu? Eu que agradeço, amor. E é importante para todos nós, tá? Que ouvimos. Deixa eu só te falar do de hoje, né? Que é esse A Luz do Tá, Relacionamento Santo. tá. Eu sempre fico em dúvida nisso, porque na página 10 do meu livro, pelo menos, fala, né? Que o anfitrião quando o Página. anfitrião. Tá me ouvindo? Tá me Você fala ouvindo? no parágrafo 10. Não, na página 10 mesmo Ah, do na livro, página né? 10 No mesmo. comecinho do livro. Ele fala assim, que quando o anfitrião de dentro receber o forasteiro, é o relacionamento santo, né? Então, o que eu entendi hoje dessa leitura também, que quando ele fala dos irmãos, eu acho que é assim, que o forasteiro é o Espírito Santo e esse anfitrião de dentro é esse ego que a gente está tentando, né? E eu acho que quando eles
né, o ego deixar de existir e realmente abraçar esse forasteiro, é que é esse encontro santo. Então, quando ele fala irmãos, irmãos, eu sempre tento ver assim, não é eu e você, é eu com eu mesmo, né? É o meu ego com o Espírito Santo. Eu queria ver com você se está certo essa leitura que eu faço. Obrigada, Maria Amélia, sempre. Não, vamos lá, eu não sei se eu entendi direito, né? Vamos lá, mas em algumas passagens a gente pode interpretar isso um pouco diferente, mas vai dar quase que na mesma, tá bom? Quando eu falo forasteiro, é só uma percepção diferente do que a gente tem, ok? Então, assim, é o Espírito Santo, mas não sou, assim, na relação de mim para mim, eu sou o tomador de decisões que olho para o ego como algo, como fala, algo conhecido, e ainda olho para o Espírito Santo como um forasteiro, ok? Então, nesse sentido, eu vou olhar para as outras pessoas, que são outras ainda, né? E junto com a minha identificação com o sistema de pensamento que ainda é forasteiro, eu vou olhar para as outras pessoas como iguais, tá? Que aí já não serão, elas são forasteiras só enquanto eu não as reconheço, ok? Mas em outras passagens, a gente também pode entender que nós estamos chamando, que o Jesus está falando sobre forasteiro, aquilo que a gente acha que ainda está fora da mente, tá bom? Então, assim, eu não sei exatamente, eu não sei direitinho o que foi que você viu, mas eu não vou tirar meu... deixa eu ver aqui na página 10. Vamos ver Maria se... Amélia, Fala. Maria Amélia, eu posso ler? Eu estou com ela aqui. Tá, vai lá. Lê para Vamos lá. mim. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser o teu irmão. Isso está na página 10. Deixa eu até falar onde está. No capítulo 1, né? Na seção 3, Expiação e Milagres. Tá. Isso. Aí Então, no parágrafo 7... E no parágrafo, não, na seção 7, né? E não, no é o parágrafo, ele 7. começa no 5. Não, Ele começa nas linhas, né? Na linha 5. Peraí, ó. A página 10, nós Isso. estamos mesmo no capítulo 1, na seção 3, e você está falando que é o parágrafo 5. 7. O erro... no 7. Milagres surgem da mente que está pronta... Aí lá no 5, lá no finzinho, a última linha. Na sentença 5. A mente, então, dá boas-vindas, ó. Milagres surgem aqui, ó. É isso que ele está falando. Nós vemos os nossos irmãos, né, ou as outras pessoas, por enquanto tem todas as outras pessoas, não é? Então, como forasteiras, elas são diferentes de nós. Vamos só ler inteiro aqui para não sair, ó. Milagres surgem da mente que está pronta para eles, prontas para os milagres. Por estar unida a mente, por estar unida, essa mente vai a todos, mesmo sem o propósito, sem o próprio trabalhador de milagres, sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza impessoal dos milagres deve-se ao fato da expiação em si mesma ser uma só, unindo todas as criações com o seu Criador. Como uma expressão do que és, na verdade, o milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente, num estado de graça, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião interior, anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser o teu irmão. Ó, vamos lá, é tudo simbólico, vamos lembrar, tá? Então, o Jesus está mostrando que, assim, é um estado da mente separado, tá? E que quando a gente pensa no anfitrião, a gente se identifica com o sistema de pensamento do Espírito Santo,
né? Quando a gente se identifica, nós aceitamos o que ele chama de anfitrião. E junto com ele, nós vamos aceitando os forasteiros. Quando a gente aceita completamente, não é? E que você tem razão, faz essa associação com essa parte que a gente separou para hoje, né? Quando aceita o forasteiro, quando aceita aquilo que a gente pensou que estava fora, então nós estamos vendo o nosso irmão. Ainda é separado porque a gente pensa assim, né? Mas a partir do momento em que a gente aceita que é o nosso irmão, o nosso relacionamento vai se transformando em relacionamento santo. E é isso que vai acontecendo, e é isso que a gente vai vendo, o que pode acontecer, o que ele fala nessa parte, tá? Então, vai curando tudo nessa parte que a gente separou para hoje, nessa sessão. Deu certo isso, Edna? Deu sim, Maria Amélia, obrigada, viu? Não, imagina, obrigado, nós agradecemos, porque isso faz parte e a gente vai olhando para isso tudo junto. Aqui só tem um recadinho da Ana Maria: boa noite, amados estudantes. Eu já decidi que eu prefiro sumir, pois eu estou muito interessada pois eu não estou muito interessada em morrer, mas só que ainda está aqui. Com certeza, né? Com certeza. É que a gente não encarou ainda direito o que significa esse sumir. Por isso que a gente acha que escolhe o sumir, mas não é bem assim, né? Mas vamos lá. Encarar isso seria encarar o medo de Deus. Ó, vou passar aqui para o PDF um pouquinho. Mais Amélia, alguém? Oi, Flora. Oi, diz. essa questão que foi colocada agora, que diz respeito ao forasteiro, eu posso também observar isso como situações, Sim, porque eu me relaciono com pessoas e situações. sim. Esse forasteiro, por exemplo, uma situação que me machuca, é um forasteiro, é, e quando você vai se abrindo para o perdão, conseguindo aos poucos olhar com outro olhar, esse Ó, se você forasteiro também vai se pensar, integrando. É isso? Ele vai se integrando ao teu ser, ao milagre, ó, nesse da mesma caso, forma que uma pessoa. nesse caso, vê se não fica melhor se falar assim, ó. A situação é realmente um forasteiro, mas por que que chama forasteiro? Porque ela está fora de mim. Conforme eu vou aceitando que eu fiz, entende? Ela passa a não ser estranha, ela passa a não ser mais forasteira. Então eu aceito não no sentido de aceitar uma coisa ruim para mim, mas no sentido de tirar o significado do ruim ou a percepção do ruim, sabendo que fui eu que fiz e que o Espírito Santo tem outra interpretação para ela. Será que fica melhor assim? Fora. Porque tudo que é forasteiro é fora, não é? Então, assim, está certo você falar assim, mas é só no sentido de você lembrar que ela não pode estar fora de você, porque Sim, nada entendi. pode estar fora do Filho de Deus, Sim. tá? E o medo vem porque a gente acredita que tem um mundo fora da gente, pessoas, situações que podem me ameaçar. Então, mas o truque é esse, é acreditar que a pessoa ou a situação, digamos, que eu estou projetando, né, estou sentindo medo, está fora de mim. Isso Então, mesmo, por isso que eu vejo como um forasteiro, um isso inimigo que mesmo. pode me pegar a qualquer momento, porque eu acredito que eu estou fora da mente, né? Eu não estou em Deus, eu estou a percepção, né? É isso? Isso mesmo, amor, perfeito. Quer ver? Vamos passar para essa partezinha aqui, rapidinho aqui, Rodrigo, peraí. Ops, aqui. Ó, no parágrafo 8, né, a gente tem assim: verás o teu valor, o nosso próprio valor, através do teu irmão, e cada um vai ser liberado à medida que contempla o seu próprio Salvador no lugar do agressor que ele pensava estar lá, tá? Aqui, um pouquinho mais para baixo, ele fala assim, no parágrafo 9, eu só vou linkar, tá? Deixa eu só ver aqui se não tem nada. Tem. Olha lá. É rapidinho aqui, peraí. Página, Maria Amélia.
página, o parágrafo, nessa parte que a gente falou, que é o capítulo 22, na parte 6, é o parágrafo 9 aqui, tá? Então, não te preocupes com a escuridão. Olha para longe dela na direção do teu irmão, através da imagem que você tem do teu irmão, tá? Da percepção. E permite que a escuridão seja dissipada por aquele que, né, o Espírito Santo, em você, conhece a luz e a deposita gentilmente em cada sorriso quieto de fé e de confiança com o qual abençoas o teu irmão. Espera aí que tem uma parte muito específica falando, aqui, deixa eu só voltar aqui, espera só um pouquinho. No 13, no parágrafo 13, o Jesus já explicou um pouquinho antes que só uma mente que se sente separada pode pensar que pode atacar, tá? Então, olha só, ele fala assim, só aqueles que são diferentes podem atacar. A diferença é a base desse mundo. E é onde tudo começa, onde o medo começa, ok? E aí ele continua, assim concluíste que, porque podes atacar, tu e teu irmão não podeis deixar de ser diferentes. Portanto, o medo como fala, reafirmado, tá? Aí, antes de falar do Espírito Santo, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque aí ele fala que o Espírito Santo vê isso de forma diferente. Mas vamos lá. A gente pensa que pode atacar toda vez que a gente sente qualquer tipo de ameaça, ok? Então, porque, assim, a defesa é igual ao ataque. Então, a gente pensa que é possível atacar, tá? Porque a gente pensa que é diferente das outras pessoas, porque a gente vê a diferença, que a base da diferença é a base que começa o medo e é onde eu tenho que me defender. E a defesa é sempre igual ao ataque. Então, toda vez que a gente pensa isso, a gente reforça isso que ele está falando aqui. Eu acho que a Zélia quer falar alguma coisa. Só um segundinho, amor. Não? Não. Então, ele fala assim, por que você pensa que pode atacar? Você conclui, né, que você pode atacar e tu e teu irmão não podeis deixar de ser diferentes. Então, aí reforça a sensação de ser diferente. E aí ele diz assim, o Espírito Santo explica isso de maneira diferente. Então, o Espírito Santo diz, porque tu e o teu irmão não sois diferentes, não podes atacar. Como que a gente pode lembrar disso? Que tinha uma parte aqui que eu queria mostrar para vocês, que é exatamente isso que a Flora falou. Eu marquei para mim, mas não estou achando. Ele fala assim, você não sabe o estrago de acreditar que a separação foi real, o estrago que está fazendo na tua mente. Você acaba achando que tem um mundo fora de você e que esse mundo pode atacar, não é? Então, olha só, o que, assim, de tudo que ele está dizendo aí, né, de tudo que ele está falando, quando a gente se pega numa situação, qualquer uma, vamos falar de uma leve, porque eu acho que leve no sentido, assim, leve na percepção que eu tenho agora, tá bom? Então, de repente, alguém, sei lá, ganhou um dinheiro, ganhou na loteria, ou alguém, aconteceu alguma coisa boa, né? E eu penso, puxa vida, né? Eu sinto falta de acontecer isso comigo. Esse pensamento bobinho, né? Que inclusive é leve, que inclusive, puxa, não vai prejudicar ninguém, é uma forma de ataque, por quê? Porque ele está... porque esse pensamento está provando que nós somos diferentes. Então, é uma forma de ataque, entende? E aí, isso reforça, só que sem saber. Mas é assim, é claro, eu falo isso, né, para os meus alunos 100% do tempo, ok? É claro que se você ficar neurótico, olhando para todos os pensamentinhos que você tem de ataque,
realmente o ego vai deitar e rolar, sabe? Assim, ó, uhul, né? Ganhei, entendeu? Porque isso vai reforçar em você, puxa vida, eu não consigo fazer nada, né? Aí a gente vai ficar repetindo tudo que a Edna falou, mas peraí, quem que é esse nego que está dentro de mim? Né? Quem que é essa coisa que está dentro de mim que fica olhando para isso com, sabe, sem aplicar aquilo que eu estou estudando, ok? Então, assim, vamos lá. Quando a gente percebe, né, ou quando a gente presta atenção em algum pensamentinho de ataque no sentido de ser diferente, né? Aí a gente pode parar, a gente pode olhar, a gente vê de onde vem, a gente fala, ego, te peguei, entendeu? E aí nós vamos fazer um trabalhinho com isso. Fala, bom, peraí, se eu estou olhando, né, se eu estou olhando para mim, estou percebendo que o que aconteceu foi que eu escolhi o ego, e o ego vai olhando para isso tudo com diferenças. E eu aceito, pelo menos em algum momentinho, né? Eu vou aceitar aquilo que a gente tem visto no curso, né? Sempre, olha, você está no lugar certo, você está tudo certo, olha para isso comigo, vamos olhar para isso comigo, vamos ver onde é que a gente pode estar escorregando dentro do perdão, né? E o perdão no sentido, porque vamos lá, ó, o perdão em um curso em milagres significa desmanche, né? Não desmanche da situação em si, mas o desmanche da realidade ou da percepção que eu tenho sobre ela, ok? Então aí a gente vai aceitando, onde é que eu estou falhando nisso? Aí eu começo a olhar e falo, puxa vida, peraí, deixa eu fazer o que esse cara está falando para mim. Sabe, eu vou olhar além, né, através daquilo que eu estou vendo, né, na outra pessoa ou na situação ou tudo. Eu vou olhar além da escuridão. Eu paro de ter medo de olhar para a escuridão, porque eu vou além dela, não é? E aí eu aceito que eu fui. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Ó, mesmo que não seja perceptível, né? Mesmo que a gente não tenha consciência. Mas eu olho para isso e vou pensando, puxa, fui eu que fiz essas situações todas, né? E vamos falar de um negócio de novo, eu tenho que reforçar isso sempre, né? A gente já fez, num passado, tá bom? Vamos lembrar disso, ó, é num passado. Por quê? Porque a diminuta e louca ideia já acabou. Então, assim, muitas pessoas vêm até mim e falam, não, mas aí eu sei que eu não perdoei, aí eu sei que aconteceu isso, por que eu não perdoei? Vamos com calma em relação a isso, porque assim, é claro que é porque a gente não perdoou, mas uma situação específica não aconteceu porque você não perdoou. Uma situação específica acontece porque você pode olhar agora para ela e ver nela uma oportunidade de você brincar com isso. Brincar, né? Parece meio arrogante, mas não é brincar, o que eu posso perdoar, sabe? Não foi porque eu não perdoei alguma coisa que outra coisa aconteceu. É só porque eu estou na mesma vibe, eu estou aqui, sabe, olhando para isso, então tudo me aparece ameaçador. Não sei se fica claro falando dessa forma com vocês, gente, mas é, é para gente prestar atenção, veja, nós já fizemos as coisas, nós não estamos fazendo as coisas aqui. O que nós estamos fazendo agora que a gente pode falar que estamos no gerúndio, né? Que a gente está falando agora no presente. O que nós podemos fazer agora é olhar com um ou com outro, tá? Olho com um ou com outro. Ou eu vejo, ou eu aceito a percepção que eu estou tendo do Espírito Santo, né? Ou, aliás, do ego, né? E assim aceito que eu não sei nada, porque quando eu falo assim, ó, eu estou falando do eu mais o ego, tá? Da minha identificação com o ego, tudo bem? Quando aí eu tenho que lembrar assim, ó, eu não sei nada, eu não sei para que serve coisa nenhuma, eu não sei o que está fazendo aqui, eu não sei o significado das coisas, não sei nada, porque sou eu com a minha identificação com o ego, ok?
Então, quando a gente abre mão disso, né, abre mão de ter que saber, abre mão de fazer tudo, aí a gente abre um espaço, né? Então, aquilo que a Edna falou, ai, para de se questionar, para de ficar procurando coisa, está certíssimo. Entende? Está certíssimo. Por quê? Porque conforme a gente vai, assim, analisando e vai analisando. Gente, o ego adora ser analisado. Né? Ele adora, ele vai prender a gente nessas análises. Então, assim, lógico que usar a razão para analisar, né, e ver que a gente não sabe nada é extremamente importante, tá? Usar a razão é muito importante, porque a gente vai comparar, e é dessa forma que o Espírito Santo ajuda a gente, na comparação do que ele fala com o que o ego fala. Então, neste momento, eu saio, vejo que eu estou extremamente, né, estou totalmente identificada com o ego, querendo saber sabe, da coisa, então eu paro, aí neste momento eu posso ter uma aberturazinha, né, para o Espírito Santo começar a trabalhar, fazer o trabalho dele, não é? Enfim, e assim, e tão importante, sabe, para a gente conversar sobre isso a gente não confia ainda no Espírito Santo, tá? Então, entregar e escolher o Espírito Santo sabe, o tempo todo não dá. Mas a gente vai confiando nele conforme a gente vai entregando as pequenas coisas, os detalhes das situações ou dos nossos relacionamentos. Então, estes detalhes que a gente entrega no sentido de parar de pensar, né? Entrega no sentido de falar, olha, eu realmente não sei o que é, eu estou aqui, sabe, forçando uma barra para saber, mas eu não sei, e eu vou aceitar a sua resposta, tá? Nesse ponto, mesmo que seja uma coisinha boba, fútil, nesse ponto, a gente vai começar um processo de confiança, tá? E ele não vai deixar de aproveitar, ok? Então, por causa disso, é que a gente precisa lembrar que usar a razão é muito importante, mas ficar perdido em análise sem fim assim, segurar na mão do ego e dar um monte de voltinha junto com ele o tempo todo, tá? Tudo bem se eu falo assim com vocês, gente? Dá para entender? Então, e é por isso que olhando com objetividade, sabe? Para o nosso mundinho particular. Não adianta a gente querer olhar para o mundão grandão, porque isso não vai adiantar. Ele é um produto da nossa própria mente? Claro que é. Né? Se a gente não admitir, se a gente não aceitar, não precisa nem admitir, mas aceitar um pouquinho, se isso não faz, se isso não é coerente para você, então aí fica mais difícil. Mas a partir do momento que é coerente, que essa ideia é coerente, olha, o mundo de percepções, de separação, esse mundo não meu particular, Maria Amélia, é uma projeção da minha mente particular, Maria Amélia, mas é de uma mente conjunta que pensa que é separada, não é? Então, rejeitar ou segurar qualquer coisa nesse mundo vai dar na mesma. Aí a gente vai olhar para o nosso mundinho particular. Isso é muito importante. São os nossos relacionamentos, as nossas coisas, as nossas encrencas, os nossos medinhos, ok? Os medinhos e os medões, mas o nosso. Por quê? Vamos voltar lá no PDF só um pouquinho. Ó. Como que ele fala aqui? Espera só um pouquinho, deixa eu achar que eu separei para vocês e acabei me... Ele fala assim, não é bom você estar errado a respeito daquilo que você tinha pensado sobre você estar sozinho aqui? Não é bom? No erro? Espera aí, deixa eu ver aqui se eu acho aqui.
Ai, gente, não acho. Peraí. Ele fala assim, ó, não vou achar aqui, mas tá aí nessa parte, vocês vão ler lá, tá? Ele fala assim, não é bom, sabe, você pensar que você, Maria Amélia, que esse erro não ficou só para você? Você achou, Edna? achei. Achou? Lê aí Então é para aqui, mim. ó. Tu vês a ti mesmo como vulnerável, frágil, facilmente destruído e à mercê de inúmeros agressores, mais poderosos do que tu. Vamos olhar de frente como esse erro veio a acontecer, pois aqui jaz enterrada a âncora pesada que parece manter o medo de Deus no Isso. lugar, né, de Deus no lugar, imóvel e sólido como uma rocha. Enquanto isso permanecer, assim parecerá ser. Isso, joia. Então, aí começou o medo. E aí ele fala assim, ó, em algum lugarzinho aí ele fala assim, você se arrependeria de ter falado que os erros que você cometeu não estão, você não está sozinha, né? Quando você cometeu esses erros, que esses erros atingiram todo mundo? Se você soubesse que a cada vez que você sente paz, e que a cada, ele não fala com essas palavras, tá? Mas que a cada vez que você sente paz, a cada vez que você cuida daquilo que você está pensando ou percebendo, você também não está fazendo isso sozinha? Você também está fazendo com que seu irmão desfrute disso, entende? Então, nesse ponto, olha só, a gente vai errar um monte ainda, porque não tem jeito, né? Porque esse mundo é um mundo de erros. Mas o erro no comportamento, ou mesmo que continua sendo comportamento, né, no sentimento, esse erro não tem problema, tá? Porque a hora que a gente corrige, ele já foi. Então, e a hora que ele corrige, a hora que corrige, a gente está corrigindo de todos, ok? O que vai acontecer, como as pessoas vão receber, isso não é um problema nosso. Isso é do Espírito Santo, graças a Deus, né? Sabe? Então, graças a Deus, ó, eu tiro isso aqui do ombro. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? A minha parte ou a minha função é eu estar aberta a essa correção. A correção da percepção é o milagre, tá bom? O milagre para este curso, que chama um curso em milagres, não é na forma, é só na correção da sua interpretação. Tudo bem, gente? Porque eu sei que às vezes a gente fica esperando que alguma coisa aconteça na forma que mostre para a gente que o Espírito Santo está junto. Ele até vai fazer algumas coisas desse jeito, mas é só para mostrar para a gente que ele está junto. Mas o milagre, tá? O que ele chama de milagre? É a correção da nossa percepção de qualquer coisa aqui. E não é só da coisa ruim, da coisa errada, tá? As coisas boas, ele corrige no sentido de dizer assim, ó, agora você curte, pode curtir, por quê? Porque isso pode estar expressando, pode te ajudar a expressar a segurança e a alegria do amor de Deus, entende? Mas, quando a gente tem alguma coisinha boinha aqui, né? E tem, vai, senão a gente não aguentava, né? Tem várias coisinhas boinhas aqui, certo? Boinha e bonitinha, né? E aí você se apega naquilo como se aquilo fosse a razão da sua alegria ou a razão da sua paz, aí complica, né, gente? Tá? Então é nesse sentido que ele corrige, tá? E é nesse sentido que nós vamos chamar de milagre. Não são os acontecimentos em si. As coisas que acontecem na forma, elas não são o milagre. Milagre é só a correção da sua interpretação, do seu pensamento, que antes estava com o ego e agora está. E aí você pode se abrir, né, para o Espírito Santo, tá bom? E a cada vez que a gente aceita um milagre, que é um desmanche da realidade daquilo que eu achava que era, a cada vez que eu aceito isso, eu estou aceitando para todos. Como vai acontecer essa extensão? A gente não tem a mínima ideia, tá? Mas tem alguém dentro, em nós, né? Dentro de nós, porque não tem dentro e fora, mas tem alguém em nós que sabe. E ele vai fazer,
tá bom? Por quê? Porque a mente é una. Então, e nessa sessão aí, tem essas partes que são maravilhosas, que ele fala assim, ó, você olha para o seu irmão, e onde antes tinha um inimigo, agora você já aceitou que ele é o seu amigo. E aí, nessa aceitação, você encontra o seu Salvador e ele encontra o dele. Aí ele diz assim, que era uma das coisas que eu tinha separado para falar para vocês, que aí eu não vou achar no PDF, tá bom? Toda vez eu fico procurando, porque eu fico ansiosa para não fazer, mas ele fala assim, o relacionamento santo, a luz do relacionamento santo, é quando as mentes se unem, né, num único propósito. Então, dá a impressão de que a gente precisa achar uma pessoa específica que esteja tão disposta quanto eu, tá? Para fazer essa união, para que a gente faça esse relacionamento santo. Então, isso dá a impressão, né? Por isso que eu fico bravo de vez em quando com Jesus, sabe? Porque, poxa, podia ser mais claro, né? Mas ele é muito claro, só que a gente vai vendo isso depois, entendeu? Bem depois. Mas vejam, se a gente dependesse de outra pessoa para ter um relacionamento santo, a gente ia se ferrar, tá bom? Porque a gente ia ter que esperar até a outra pessoa também se achar, e aí também ela quer e vai estudar esse curso do jeito que a gente quer, do jeito que a gente estuda, e vai... vamos lá, tá? Vamos lá. A gente, como nós estamos ainda vendo, né, vendo duas partes, duas não, um monte, milhares de partes, então é por isso que ele usa essa simbologia. Mas em muitas partes ele sempre fala, é você com você, tá? É você com você. O seu irmão vai parar de brigar com você quando você não tiver mais resistência. O seu irmão vai deixar de falar coisas, sabe? De falar alguma coisa contra o que você está achando, quando você não resolver não brigar mais. Então, só sou eu com eu, tá? Então, a luz do relacionamento santo o relacionamento santo é aquele feito pela mente, qualquer parte de nós, com qualquer pessoa. Então, a gente vai olhando para ela como a gente mesma. Nós vamos olhando para o outro, tirando as diferenças, que essas diferenças são a base do relacionamento, do relacionamento do sistema de pensamento do ego, ok? Então, aí a gente vai tirando essas diferenças, nós vamos olhando para o outro, um só, tá bom? Um só, não precisa ser todo mundo, ok? Então, nós vamos olhar para um só, como a gente mesma. E a partir dessa decisão de ver uma pessoa, não precisa ser todo mundo, não ainda, né? Porque isso vai ser estendido para nós, ou por, né? O Espírito Santo faz isso por nós, ok? Então, a partir do momento em que a gente vê isso, e também não precisa ser, como é que fala? Total, tá bom? Não precisa ser algo que vai ser fenomenal, nossa, não vejo mais o corpo, não vejo mais a personalidade. Isso vai acontecendo aos poucos, tá bom, gente? Então, nós vamos olhando para isso e esse relacionamento vai se transformando. Aí, onde havia, né, aquele monte de diferenças, que é óbvio, quando tem diferença, é claro que eu que estou certa, né? Óbvio, entendeu? Né? Mas aí, quando a gente vai brincando com isso, falando, não, então tá, não tem ninguém certo aqui, porque a gente estava vendo diferenças e a gente vai olhando para essa pessoa, como sabendo que ela está no mesmo barco que a gente, né, tá? Igualzinho, as dificuldades dela são as minhas são as dela, e a gente vai olhando para isso e a gente vai tirando as diferenças. Então, nós vamos aceitando, né, a luz desse relacionamento santo. Nós vamos aceitando que o nosso relacionamento, e aí, por que ele chama de luz? Porque então eu já vi que aquele é o meu Salvador e ele viu em mim. Não tem importância se ele não tem consciência disso, tá? Mas ele viu em mim o Salvador dele.
Ele pode não ter consciência. Isso precisa ficar muito certo na gente, tá? Porque, ó, vê se isso é coerente para vocês. Desde a primeira linha, o Jesus fala tu. Ele só está falando comigo. Ele não está falando com nenhum de vocês. Assim como ele está falando só com vocês. Não está falando comigo com nenhum mais. Então ele está falando só comigo. Comigo. Então sou eu que a minha responsabilidade é corrigir, não é? Corrigir não, aceitar a correção, certo? Da minha mente. Entende? É por isso que o relacionamento santo é muito mais fácil do que o que a gente pode pensar. Mais fácil, mas, né? Mais fácil, mais simples, não mais fácil. Mas é mais simples do que a gente pode pensar. Porque nós sempre pensamos que aí a gente tem que conhecer uma pessoa, pode ser um colega, tá? Não precisa ser romanticamente falando, mas conhecer um colega que está estudando o curso, que está fazendo a coisa, ou então alguém que convive comigo, eu vou enfiar o curso goela abaixo dela para ela botar, para ela entender que ela tem que ficar junto comigo para curar nosso relacionamento. Não vai adiantar, tá? Eu já vou avisando vocês, não vai adiantar, ok? Enfiar o curso goela abaixo de qualquer um é extremamente egóico, tá? Extremamente. O curso é só para você, tá certo? Então aí nós vamos olhando para isso, vamos olhando para esse relacionamento que vai sendo curado cada vez mais, e a gente pode ir vendo que é super bonitinho aquele pedacinho que eu não lembro onde é também, mas ele fala o pequeno jardim, e é onde a gente cultivava, né, o ódio, a diferença, ou seja, o medo, ele vai se transformando e lírios vão nascendo, né, os lírios de perdão vão nascendo, até a gente conseguir brincar com isso e ver uma igualdade, né? E sempre, sempre, sempre nós, tá? Nós não, eu. Tá bom? Sou eu com eu, e eu com eu, e eu com eu, né? Porque até tem uma parte, acho que era bom até a gente falar sobre isso na próxima, porque depois eu procuro lá, que ele fala, você pergunta, você responde, você conclui, e você está fazendo tudo isso, né? Dessa forma, e você não pensa, e você pensa que é outra pessoa, mas na verdade você fala e só você ouve a resposta que você deu. Então, isso reforça, não é? Que a gente está falando sempre com a gente mesma, só com a gente mesma. Como que é assim? Eu tenho um aluno, talvez eu já tenha falado isso para vocês também, né? Que ele fala, bom, então eu estou estudando esse curso, eu vou sair daqui muito de um egoísta, né? Mas ele falava errado para encher o saco da gente, inclusive. Eu falava, vou sair daqui muito de um egoísta, porque é tudo eu. Então, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, quando eu vou reconhecendo a mim mesma nas suas dificuldades, né? Nos seus medos, então eu passo a não ter mais como fala, essa rixa, não é? Eu passo a não ver mais isso dessa forma, eu passo passa por várias fases, né? A gente e vai e volta essas fases, né? Não é uma depois a outra, mas eu tenho compaixão em algumas, né? Em algumas formas em que você tem medo, eu tenho assim, eu já enxergo, né? A minha vontade de atacar igual à sua, né? E aí a gente vai fazendo, vai olhando para essas coisas que vão tirando, né, da nossa percepção as diferenças. E aí, se nós vamos tirando as diferenças, os medos vão se desmanchando, tá certo? Fala, Flora. Essa questão que você comentou da gente estar sempre falando com a gente, né? Isso é muito interessante, porque eu já tive assim muitos, mas muitos assim insights. Como eu sempre fui uma pessoa muito falante, muito tagarela e me envolvia com a fala, parecia até político fazendo campanha, uma coisa
E muitas vezes, quando eu, assim, estou num estado de mais presença, enquanto estou falando, vai ficando muito claro que eu estou falando tudo aquilo para tentar me distrair de mim, usando o outro. Nunca é o outro. Eu estou falando, às vezes, numa ansiedade, porque eu não estou querendo olhar para alguma coisa, ou eu estou querendo persuadir, ou convencer, ou seduzir, ou simplesmente, às vezes, compartilhar. Às Sim. vezes é uma sensação de extensão, de amor também, não é só o ego que nessa fala. E é muito engraçado isso, porque e aí eu tenho assim me calado, não mais tanto porque vou controlar meu comportamento, porque se eu estou falando demais é o ego que está falando, então deixa eu manipular aí. Nunca funcionou, aí que eu falava mais ainda, aí que o negócio ficava pior. Mas conforme eu fui me conectando com esse estado de presença, enquanto eu estou falando, vai ficando muito nítido que só tem eu. É. Só Uhum. tem eu falando para mim algo que eu preciso receber ou que eu estou evitando. E por isso eu estou usando a fala. É uma coisa assim incrível essa. E é É, do estado de presença. Você está no estado do observador, totalmente presente enquanto você está falando. E precisa descolar um pouquinho do medo, porque o medo está ali na falação e tem um estado de presença assistindo, sem culpa, só observando uhum. o discurso, a tentativa É, de ajudar o outro, de dar conselho, de compartilhar de repente algo. Isso é muito verdadeiro. Eu sinto que todo mundo já teve essa experiência. É, assim, eu acredito que sim. todo mundo já teve Essa, essa essa, experiência. essa experiência só não é muito nítida quando a gente está falando alguma coisa e aí vem alguém e fala o contrário, sabe? Vem assim, ó, de encontro, falando, não, não é assim, blá, entende? Aí a gente não acha que é Você assim. fica cego, Que né? sou Aí eu você falando fica comigo, cego. que sou eu Você falando fica cego. comigo. Você pega a espada ali na hora. Saiu da observação, foi para a espada. É isso mesmo. Né? Então, mas a capacidade de nos tornarmos observadores, ela vai aumentando cada vez mais, não é? A gente vai ficando cada vez mais segura para estar acima do campo de batalha. E aí, observando isso mesmo, sabe? Olha, quando na minha nas melhores das intenções, né? Eu quero falar alguma coisa, nossa, eu quero ensinar o curso. Aí vem o Jesus e acaba com a gente. Vai lá no manual de professores e vê lá o que ele fala sobre ensinar. E você sabe por que você ensina? Porque você quer que alguém ateste isso que você está falando. Olha que chato. Olha que chato que ele é, né? Então, mas é isso mesmo, não é? É isso mesmo. Então, a gente fala sobre isso. Tem algumas coisinhas aqui. No chat. Ó, a Elizabeth, eu sinto algo semelhante a isso, Flora. É isso mesmo, Elizabeth. Então, você e a Flora estão só falando sobre essa capacidade da gente se tornando cada vez mais observador. E isso é muito legal, né? E assim fala, é assustador. Então, mas não é, sabe-se, não é assustador, não. Você vai reconhecendo que você tem um diálogo interno e a resposta que a pessoa vai falar para você é aquela resposta que você estava esperando mesmo, sabe? Não conscientemente, né? Mesmo que não que seja uma resposta que não era aquela que boazinha, gostosinha, mas não conscientemente. Tá certo? E Maria Amélia, Oi, bem. eu acho Oi. que enquanto elas falavam, assim, eu senti a mesma coisa, as experiências são as mesmas, e eu sinto, assim, que quando essa igualdade que tu estás dizendo aí, quando a gente realmente considerar ou acreditar que é assim para todos, que a mente de todos está assim, cheia de fala, cheia de conversa, cheia de dúvida, cheia de medo, cheia de falo ou não falo, cheia de controle, cheio de querer entrar no observador e não conseguir, às vezes consegue, às vezes não. Quando a gente percebe que é todos assim, Sim, todos, a gente consegue perdoar essa sim, situação, né?
Que a gente daí está no mesmo lugar, quando a gente está nesse lugar de igualdade, que é o que eu sinto, que daí dá para perdoar a situação. Muito Porque senão a perfeito. gente, né? Senão a gente se cobra, né? E a cobrança reforça, eu sinto em mim que reforça a minha desigualdade. Porque daí eu Muito tô bom. querendo, se eu consigo mais do que a Flora. Ah, ela tá falando que ela não consegue, não, mas eu consigo mais. E isso reforça a minha desigualdade. Quando eu me uno a ela, que realmente é essa nhaca aí mesmo, e é com todo mundo, eu acho que daí a gente começa a ter essa pontinha de ver Cristo no outro, né? E É isso, nos amor. ver nesse mesmo patamar aí que começa a ficar mais fácil, né? A gente relaxa, né? Muito mais, Márcia. É exatamente assim. Ó, conforme a gente vai andando, né? Andando nesse sentido de aceitando um pouquinho mais essas coisas. E aí faz esse movimento, né? Observo, certo? Que nem esse blá blá blá, blá 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 que a gente tem mesmo, que nem a Flora falou. Observo que a pessoa que vem com qualquer tipo de ataque, ela tem o mesmo blá blá blá. Então, aí eu não estou nem acima, porque eu sou, né? Eu tenho uma aluna muito engraçada, que ela fala, gente, eu sou magnânima, eu perdoo todos, entendeu? Ó, porque eu estou acima, né? Para encher a paciência mesmo. Ou então eu estou abaixo. Nossa, sabe? Olha, puxa, preciso de alguma coisa assim, né? A outra pessoa tem que fazer para mim. E aí, nesse sentido, a gente reforça novamente a diferença, e aí o perdão verdadeiro é impossível, porque aí dá realidade. Mais, menos, dentro, fora, grande, pequeno, sabe? É feio, bonito. Então é isso. O segredo é a gente realmente lembrar disso aí. Estamos todos no mesmo barco. Tem É o corpinho? blá 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 do O blá, blá, sistema, blá. né? Do sistema, é um Exatamente. sistema que está funcionando. Esse sistema esse passado, é isso aí, né? Ele É isso. funciona assim. É isso. Bom, É. E assim, brigar contra ele reforça. Então a gente só vai centrar e vai lembrar que é fora dele. A correção vem de fora dele, vem de alguém que não é diferente da gente, né? A igualdade outra vez, mas está fora desse sistema de pensamento. mas é uma tentação, né, Maria Amélia, gente, o tempo inteiro. 100% do tempo, né? Por isso que a Edna começou com reclamação, tá certíssimo, é isso mesmo, 100% do tempo. Mas, então, se a gente se une aqui, não estou dizendo nesse encontro, mas se a gente se une aqui e olha um para o outro e começa a rir um do outro, que nem eu faço com as minhas amigas aqui, né? Que elas nem são alunas, mas são amigas, então a gente chora de dar risada, porque a gente fala mal uma da outra, porque é isso mesmo, né? Então, caiu de novo. Aí, ó, o que vai fazer, né? Então, aí a gente dá risada, desmancha a realidade, desmancha a diferença, lembra da igualdade e segue em frente. Certinho, amores? Passamos um pouquinho do nosso tempo. Muito obrigada, viu? Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui, por compartilharem, por a gente repartir esse momento, né? E compartilhar com quem for assistir depois, tá bom? Muito obrigada, viu? Tá? Ó, beijo para todo mundo, tá? Bem grande. Também, para todos. Tchau, Tchau. Tchau, lindos. Flora. Tchau, tchau. Tchau, Valéria, querida. Tchau. Tchau, Beijos, gente. beijos. Tchau, Maria Amélia.